Minha mãe acabou com meus relacionamentos porque eles lembravam ela do passado. Então, um dia eu falei com a terapeuta dela. Minha mãe sempre fala que idade é só um número, desde que fez 45 anos. Meu pai machucou muito ela, e agora ela acha que pode provar que ainda é desejada por qualquer homem que entra na nossa casa. E não é só que ela flerta em reunião de pais, não. Ela dá em cima mesmo dos meninos que eu gosto. Tudo porque meu pai largou ela por uma moça de 25 anos chamada Ashley que trabalhava com ele. Mas minha mãe nunca conta tudo. Meu pai só foi embora depois de apanhar quase todos os dias. Ele teve costela machucada, olho roxo. A polícia não fez nada porque ele era homem. E como minha mãe fez ele acreditar que eu ajudava ela a bater nele, meu pai sumiu da nossa vida. Ela nunca me bateu, mas fez uma coisa quase tão ruim, beijava meus namorados. No primeiro ano do ensino médio, meu amigo Jake foi em casa para um trabalho. Minha mãe apareceu de legging e sutiã com enchimento, ficou se abaixando na frente dele. Uma semana depois, peguei os dois se agarrando na cozinha. Jake tinha só 15 anos. Ela disse que eu estava exagerando, que ele lembrava a juventude dela. Depois teve o Connor, meu par no baile do segundo ano. Ela se ofereceu para ajudar no evento e passou a noite toda puxando ele para conversar. 2 semanas depois, minha melhor amiga viu o carro dele na nossa casa. Eu estava no treino. Quando cheguei, a jaqueta dele estava no quarto dela. Ela disse para ele que mulheres mais velhas entendem melhor os homens. Eu e ele já estávamos juntos fazia 3 meses. Tentei denunciar. Fui na delegacia com prints das mensagens que ela mandava pros meus ex, até com fotos que eles tinham mandado para ela. Achei que iam prender ela, ou pelo menos mandar parar. Mas os policiais só riram e falaram, se eu fosse jovem, também ia querer ela. Disseram que não era crime, porque os meninos queriam. No penúltimo ano do colégio, comecei a mentir. Disse pra minha mãe que eu não estava namorando ninguém. Mas eu estava sim com o Marcos. Ficamos juntos por 6 meses. Estudávamos em escolas diferentes, e não tínhamos redes sociais em comum. Eu disse pra ele que minha mãe estava meio mal e que a gente precisava ficar longe dela. Mas eu cometi um erro. Ela viu no meu carro o recibo de uma flor de lapela do baile. Aí ela disse, que lindo, vou fazer sua maquiagem. Na noite do baile, ela quis tirar várias fotos. Falou, só umas com a mamãe. Depois de 45 minutos de poses, ela começou a arrumar a gravata do Marcos, passou a mão no peito dele e disse que ele precisava malhar. Quando a gente tentou sair, ela começou a chorar falando do baile dela e que o pai dela nunca valorizou a juventude dela. Marcos abraçou ela por educação. Ela não soltava ele. Eu puxei ele pra fora, pedindo desculpa. Ele ficou bem abalado. Disse, agora eu entendo por que você escondeu. Mas relaxa, vou bloquear ela em tudo. Não vou deixar ela me afetar. Disse que não era só um garoto do colégio, que sabia lidar com mulher desesperada. 2 dias depois, o melhor amigo dele me mandou uma foto. Era minha mãe no carro com Marcos no drive-thru do McDonald's. Liguei pra ele na hora. Ele não respondeu. Corri pra casa e entrei bem quieta com minha chave. Encontrei os dois na sala. A cabeça dela estava no ombro dele, e o braço dele em volta dela. Os dois meio vestidos no sofá. Ela estava usando o meu perfume. Olhou pra mim com cara de choro falso e disse, querida, me desculpa. Ele só me fez lembrar de quem eu era antes. Me senti desejada de novo. Marcos nem conseguiu olhar na minha cara. Só pegou a camisa e foi embora. Mais tarde, ele mandou mensagem dizendo que ela estava mandando fotos pra ele fazia dias. Que ele tentou resistir, mas ela sabia exatamente o que falar. Que sentia muito, mas não conseguiu evitar. Só que eu já tinha chorado demais. Agora era a vez dela sofrer. Mas eu ainda era muito nova pra fazer algo sério. Então decidi jogar o jogo a longo prazo. 3 anos depois, fiz 19 anos. Minha mãe ainda ia no mesmo terapeuta brega que concordava com tudo que ela fazia. O nome dele era Dr. Peterson. Ela sempre falava, você tem que ter paciência comigo enquanto eu me curó. Virou o mantra dela. Mas tinha uma coisa que eu sabia sobre ele. Sempre que ele vinha em casa para fazer limpeza energética com sálvia, eu via como ele olhava pro meu corpo. Agora eu era maior de idade, e podia mostrar para minha mãe como era se sentir invadida. Marquei uma consulta com ele usando um nome falso. Paguei em dinheiro na recepção, enquanto minha mãe estava no salão arrumando o cabelo. A recepcionista mal olhou para mim. Me deu os papéis para preencher. Minhas mãos tremiam um pouco. Eu inventei uma história de problemas com a mãe igualzinha às coisas que minha mãe sempre contou para ele. A sala de espera cheirava a lavanda e tristeza. Vi pessoas saindo do consultório com o rosto inchado, cheias de lenços.
Quando chegou minha vez, foi o próprio Peterson que abriu a porta. Ele me olhou com aquele olhar de preocupação de mentira, mas logo olhou para outra coisa. O consultório era como eu imaginava, móveis de couro, diplomas na parede, caixas de lenço por todo lado. Sentei na cadeira e deixei meu celular bem posicionado no bolso. Ele perguntou com a voz calma de sempre: "O que te trouxe aqui hoje?" Fiz minha voz parecer triste. Minha mãe tá acabando com a minha vida. Falei tudo do jeitinho que ensaiei no carro. Disse que ela era narcisista, que odiava me ver feliz. Peterson pegou o bloco e começou a anotar. Fui falando os mesmos termos que minha mãe sempre usava com ele: terrorismo emocional, vulnerabilidade usada como arma, ambiente tóxico. Ele escrevia cada vez mais rápido. Meu celular vibrou, era a mensagem da minha mãe perguntando o que eu queria pro jantar. Peguei o celular e respondi sem tirar os olhos dele. O papel de parede do celular apareceu, uma foto minha com minha mãe no aniversário dela no mês passado. Ele olhou para a foto. A caneta parou de se mexer. "Aquela é sua mãe?" perguntou, apontando pro celular. Bloqueei a tela do celular rapidinho e deixei meu rosto parecer triste e vulnerável. "Eu e minha mãe temos um relacionamento complicado", falei. "Ela insiste nessas fotos em família, nesses momentos perfeitos, mas por trás disso..." Parei a frase no ar, deixando ele pensar no que eu tinha dito. Ele balançou a cabeça devagar. "Às vezes, os piores relacionamentos são com quem deveria cuidar da gente." Ele colocou a mão no queixo por um momento pensativo. "Pelo que você me contou, acho melhor a gente se ver 2 vezes por semana. Esse tipo de trauma precisa de mais atenção." A sessão acabou. Ele me levou até a porta. Antes de me deixar sair, colocou a mão no meu ombro por mais tempo do que precisava. "Você é muito corajosa por procurar ajuda. Nem todo mundo consegue fazer isso." Assim que cheguei no carro, minha mãe ligou. "Onde você está?" "A biblioteca fecha às 5 horas nas quartas." "Tô saindo agora", respondi. Me empolguei com a pesquisa. Mentir já estava ficando fácil. "Bem, então vem logo." O Dr. Peterson cancelou nossa sessão. Uma emergência com um novo paciente. A voz dela tinha aquele tom desconfiado que andava ficando mais forte. Quando cheguei em casa, encontrei ela no meu quarto, fuçando minhas gavetas. E nem tentou esconder. "O que você tá fazendo?" "Tô preocupada com você, meu bem. Você anda muito quieta." Ela mostrou um recibo de uma cafeteria perto do consultório do Dr. Peterson. "Isso não é perto da biblioteca", disse ela. "Conheci um grupo de estudos lá por perto." "Não mente pra mim", ela disse, se aproximando. Senti o cheiro do mesmo perfume que ela usava quando ficou com o Marcos. "Eu sei quando você tá escondendo alguma coisa." Foi aí que ela soltou a bomba. "Instalei um aplicativo de rastreamento no seu celular. Pra sua segurança, claro. Imagina minha surpresa quando vi que você nem passou perto da biblioteca hoje." Minha cabeça começou a correr. Eu ia precisar de um celular descartável, e rápido. Na manhã seguinte, ela insistiu em me levar. "Eu mesma te deixo na biblioteca. Não posso deixar você se distrair de novo." Não tive escolha. Entrei na dela. Ela ficou no carro me olhando entrar e só foi embora quando me viu passando pela porta. Esperei 5 minutos lá dentro, fingindo que lia, e saí pelos fundos. Peguei o ônibus pro consultório do Peterson. Levei uns 20 minutos. Estava nervosa e atrasada. "Me desculpa", falei ofegante para a recepcionista. "Tá tudo bem", disse ela. Peterson apareceu com um copo d'água e me levou pro consultório, com a mão na minha lombar. "Pais controladores sempre causam esse tipo de problema com horários", falou. Dessa vez, ele sentou mais perto. Nossos joelhos quase se tocavam. "Já pensou que sua mãe pode estar agindo assim porque sente que tá perdendo o controle sobre você?" Enquanto isso, minha mãe descobriu tudo. Ela foi até a biblioteca, invadiu o lugar e exigiu ver as câmeras de segurança. Uma funcionária mais velha me ligou depois para avisar. Minha mãe me viu pegando o ônibus e já sabia onde eu tinha ido. Depois da sessão, Peterson me levou até a porta dos fundos. "Não costumo fazer isso", ele disse, me guiando até onde o carro dele estava. O carro dele estava parado. Mas ele disse: "Pela sua situação, talvez seja melhor a gente se encontrar em um lugar mais discreto. Um café, talvez?" Assim a gente continua a conversa, sem a formalidade do consultório. Notei que ele não estava usando aliança de casamento. Isso podia ser útil. Eu concordei, sabendo que minha mãe provavelmente já estava rondando a área. Ela já tinha começado a ligar para os meus amigos. A Alicia me mandou uma mensagem. "Sua mãe me ligou. Falei que você disse que ia procurar ajuda, mas não contei onde. Ela tá surtando." Peterson me entregou o cartão dele. No verso, ele tinha escrito o número pessoal. "Para emergências, ou se quiser só conversar", disse ele.
Cheguei em casa antes da minha mãe, mas ela estava me esperando na sala, no escuro. Tava com o rímel borrado no rosto. Na mão dela estava o meu diário, aquele que eu escondia debaixo do colchão. Como você teve coragem de escrever essas coisas sobre mim? Ela começou a ler trechos em voz alta. Coisas que eu escrevi sobre ela se metendo com meus namorados, sobre como ela me manipulava. Depois de tudo que eu fiz por você? Você quer dizer dormir com todos os caras que eu namorei? Respondi. Seu pai nos abandonou. Você sabe o que isso faz com a autoestima de uma mulher? Disse ela, se aproximando. E agora você tá escondendo coisas de mim, se esgueirando por aí, igual ele fazia. Ela estava usando de novo o meu perfume, o mesmo que ela tinha usado quando ficou com o Marcos. Acho que vou começar a consultar o Dr. Peterson mais vezes, disse ela. Ele é o único que entende o que você está me fazendo passar. 2 dias depois, ela foi numa sessão de emergência. À noite, recebi uma mensagem de um número estranho. Peterson, sua mãe está muito preocupada com você. Talvez devêssemos combinar nossas abordagens para garantir que você receba apoio de forma constante. Você pode tomar um café na quinta? Fiz print de tudo. Ele estava indo mais rápido do que eu pensava. Na manhã seguinte, minha mãe achou o recibo do celular descartável no lixo. Fui descuidada, estava tão focada nas mensagens de Peterson que nem joguei fora direito. O que é isso? Ela perguntou, me encurralando na cozinha com o papel na mão. Não é nada, falei. Ela agarrou meu braço e cravou as unhas em mim. Você não pode esconder nada de mim. Não depois de tudo que eu já fiz por você. Tentei puxar o braço, mas ela apertou mais forte. O olhar dela mudou. De falsa e manipuladora ficou realmente brava. Você é igualzinho ao seu pai, ela disse, com raiva. Escondendo coisa, mentindo, me fazendo parecer louca. Ela soltou meu braço. Um hematoma começou a se formar. Fiquei olhando para a marca roxa no meu pulso e tirei várias fotos com o celular. A clínica de urgência ficava só a 15 minutos, mas eu tinha que ir com calma. Minha mãe foi pro quarto. Provavelmente ligou pro Peterson para que ele dissesse que ela tinha razão. O médico da clínica olhou meu pulso com calma, sem demonstrar muita emoção. Como foi que isso aconteceu? Perguntou. Contei a história que tinha ensaiado. Tentei pegar uma coisa numa prateleira alta, escorreguei, e minha mão prendeu num canto. Ele assentiu com a cabeça, mas continuou olhando pro meu braço. As marcas tinham formato claro de dedos. Esses machucados parecem de alguém que agarrou você, disse ele, olhando nos meus olhos. Se você precisar de ajuda, a gente tem formas de apoiar. Balancei a cabeça, mantendo a história que tinha contado. A médica anotou tudo com calma, me explicou como cuidar do machucado e me deixou ir embora sem insistir em mais nada. Agora tinha um registro médico, caso eu precisasse dele depois. Na manhã seguinte, minha mãe parecia outra pessoa. Tinha virado a mãe perfeita. Na mesa, panquecas, meu café da manhã favorito com morangos cortados em formato de coração. Ela vestia um cardigã fofo no lugar das roupas decotadas de sempre. A maquiagem era leve, com cara de mãe cuidadosa. Fiz seu café da manhã preferido, disse com aquela voz fingida de quem quer parecer arrependida. A gente precisa conversar sobre ontem. O Dr. Peterson sugeriu uma sessão em família. Ele acha que isso pode ajudar com nossos problemas de comunicação. Me sentei devagar, escondendo meu pulso machucado embaixo da mesa. As panquecas tinham um gosto de manipulação, mas mesmo assim eu comi enquanto ela explicava o tal novo plano que o Peterson sugeriu. A sessão em família ia ser naquela mesma tarde. Minha mãe me levou até lá de carro. No caminho foi falando sozinha, dizendo como eu andava estranha, que estava preocupada comigo, que só o Dr. Peterson entendia o que estava acontecendo entre nós. Quando chegamos no consultório, tudo parecia diferente com ela ali. Ela se sentou num lugar perfeito, perto bastante para parecer interessada, mas com o corpo virado só para exibir o vestido apertado que tinha colocado depois do café da manhã. Eu reconheci aquele vestido na hora, era meu. Ela pegou do meu armário naquela manhã. Peterson começou a sessão com o tom profissional de sempre. Obrigado por terem vindo. Relações familiares podem ser complicadas, ainda mais quando há falta de confiança. Minha mãe começou a falar na hora. Disse que eu estava cada vez mais distante, escondendo coisas, e que isso estava quebrando nossos laços de família. De vez em quando, ela colocava a mão no peito, chamando a atenção de Peterson pro corpo dela exatamente do jeito que queria. Ela anda mentindo sobre onde vai, disse minha mãe, já com lágrimas nos olhos. E estou preocupada que ela esteja se envolvendo com homens mais velhos. Notei esse padrão recentemente. A caneta de Peterson parou no meio da anotação. Ele olhou rápido de mim para ela, tentando entender aquela acusação inesperada.
Minha mãe colocou a mão no braço da poltrona, passando os dedos de leve no couro. Isso é bem sério, ele disse, visivelmente desconfortável. O que faz você pensar isso? Minha mãe se inclinou um pouco para frente, como se fosse contar um segredo. Ela anda muito reservada sobre relacionamentos. Esconde coisas de mim, e o jeito como ela olha para certos homens. Ela parou de falar e encostou a mão na mesa de Peterson, como se buscasse apoio. Eu fiquei olhando e vi o desconforto dele crescer. A calma de terapeuta do Peterson começou a falhar um pouco enquanto minha mãe continuava a encenação. Cada gesto dela era calculado para chamar a atenção dele e me fazer parecer o problema. Quando ela falou da minha obsessão por homens comprometidos, ainda encostou de leve no braço dele. A sessão terminou com Peterson dizendo que talvez fosse melhor fazermos sessões individuais antes de tentar outra em família. Os olhos da minha mãe se estreitaram um pouco com essa mudança de plano, mas ela sorriu e agradeceu, como se estivesse tudo bem. Na hora de ir embora, ela deu o bote. Dr. Peterson, sei que é incomum, mas o senhor aceitaria fazer uma visita em casa? Às vezes, ver o ambiente onde a gente vive ajuda o terapeuta a entender melhor a situação. Ela mexia no colar enquanto falava, toda cheia de charme. Posso fazer o jantar. Assim conversamos sobre o tratamento num lugar mais tranquilo. Peterson hesitou. Ele parecia dividido entre o que aprendeu na formação dele e o que minha mãe estava fazendo. Isso não é algo que eu costumo. Por favor, ela interrompeu, encostando de leve na mão dele. É pela minha filha. Estou me sentindo perdida. Ele disse que ia pensar. Saímos dali. No estacionamento fui atrás dele antes que chegasse ao carro. A gente precisa conversar, falei baixo. Aqui não. Naquela cafeteria perto do seu apartamento? Ele corou um pouco. Eu não acho que seja apropriado. Por causa do quê? Do quê? Da minha mãe estar tentando seduzir você? Perguntei firme, sem levantar o tom. Nós dois sabemos o que está acontecendo aqui. Ele olhou para onde minha mãe estava, dentro do carro, olhando pra gente pelo vidro. Quinta-feira, 15h. No Café Brevite. Ele se virou e foi embora rápido, sem olhar para trás. No caminho de volta para casa, minha mãe veio atrás de mim no carro. Eu vi ela pelo retrovisor o tempo todo. Quando chegamos, ela me seguiu até a cozinha. O que você estava falando com o Dr. Peterson? Só sobre plano de saúde, menti direto. Ela olhou bem nos meus olhos, procurando sinal de mentira. Ele é um bom homem, o único que vê suas manipulações. A ironia do que ela disse até dava vontade de rir, se não fosse tão doentio. Quinta-feira chegou e do nada, minha mãe disse que ia sair para resolver umas coisas. Mas eu sabia que ela ia me seguir. Vi o carro dela 3 carros atrás do meu na avenida principal. No Café Brevite, escolhi uma mesa perto da janela, dava para ela me ver do outro lado da rua. Peterson chegou com 5 minutos de atraso. Parecia cansado. Sentou na minha frente e colocou o café na mesa com a mão tremendo um pouco. Sua mãe me ligou 6 vezes ontem, disse ele. Ela é insistente. Ela é uma predadora, corrigi. E você também. O rosto dele mudou na hora. Eu tô tentando ajudar vocês dois, mandando mensagem em particular, marcando encontro fora do consultório? Falei calma, mas firme. Quanto tempo você acha que vai demorar para cruzar a linha comigo, do mesmo jeito que tá quase cruzando com ela? Ele colocou a mão sobre a mesa, ele colocou a mão por cima da minha, achando que isso ia me confortar. Deixei, porque sabia que minha mãe estava observando e com certeza anotando tudo. O polegar dele começou a fazer círculos no dorso da minha mão. Você está com dor, ele disse baixinho. Eu posso te ajudar a se curar. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Alicia. Sua mãe acabou de ligar para minha mãe. Disse que você tá seduzindo o terapeuta dela. O que tá acontecendo? Puxei minha mão de volta e mostrei a mensagem para ele. O rosto de Peterson ficou pálido. Ela já tá mudando a história, eu disse. Você devia saber que ela tá vigiando a gente agora. Olhei pela janela e apontei. Sedã prata, do outro lado da rua. Ele olhou. Na hora, o carro arrancou rápido. Rápido demais. Ela tinha sido pega. Quando cheguei em casa, vi que tinha uma armadilha me esperando. Uma intervenção. Minha mãe juntou as amigas do clube do livro, 2 vizinhos e minha tia Karen, todos sentados na sala como se fosse um tribunal. Mamãe estava no centro, usando meu vestido favorito, bancando a mãe preocupada. Aí está, ela disse, assim que entrei. Querida, todos aqui estão porque te amam. Tia Karen foi a primeira a falar. Sua mãe contou sobre seu comportamento estranho. Essa fixação por homens mais velhos, encontros escondidos. Achamos que você precisa de um tratamento num hospital. Tratamento para quê? Perguntei, sem sair do lugar.
Vício em sexo, respondeu minha mãe com lágrimas nos olhos. Não é sua culpa. Essas coisas podem até ser genéticas. Mas seduzir meu terapeuta, isso passou de todos os limites. A sala ficou em silêncio. Olhei bem para cada um. Alguns pareciam preocupados, outros não sabiam o que pensar. Todo mundo desconfortável. Interessante, falei por fim. Devíamos conversar sobre o Jake. Ele tinha 15 anos quando você se jogou pra cima dele. Ou Connor, lembra? O carro dele estava aqui enquanto eu estava no treino. Ou Marcos, aquele que você seduziu usando o meu perfume. O silêncio ficou ainda mais pesado. Por um segundo, a máscara da minha mãe caiu. Vi raiva nos olhos dela, antes das lágrimas voltarem. Essas suas alucinações são exatamente o motivo de você precisar de ajuda, começou a falar. Mas a mãe do Connor se levantou. Espera, disse ela com a voz firme. O Connor me contou que algo estranho aconteceu com uma mulher mais velha. Ele não quis dar detalhes, mas agora estou lembrando. Era você. Minha mãe se levantou de repente. Eu não vou ficar aqui sendo atacada com essas teorias malucas. Minha filha está doente e vocês estão apoiando os delírios dela. Saiu da sala batendo os pés. Mas o estrago já estava feito. As pessoas foram embora em silêncio, trocando olhares sem saber o que dizer. Mais tarde recebi uma mensagem de Peterson. Sua mãe cancelou todas as sessões. Precisamos conversar. Amanhã. Apartamento 3B, 1247 Oak Street. Quando cheguei lá no dia seguinte, ouvi a risada inconfundível da minha mãe vindo de uma janela aberta no terceiro andar. Subi devagar. A porta do apartamento 3B estava entreaberta. Olhei pela fresta e ouvi a voz dela, baixa e sedutora. Ela sempre teve ciúmes de mim. Desde criança. Sempre competiu pela atenção dos homens. Meu pai, professores, qualquer homem que aparecesse na nossa vida. Deve ser difícil, respondeu Peterson. Mas o jeito que ele falou, já não parecia um terapeuta. Você me entende, disse minha mãe se aproximando. Ninguém mais vê como eu me esforço. Como eu me sacrifico. Peguei o celular e comecei a gravar pela fresta. Vi que ela tinha tirado o casaco. Estava usando uma blusa decotada, do meu armário. Ela se sentou bem colada em Peterson no sofá com a mão apoiada no joelho dele. Sua filha acha que tem algo errado na nossa conexão, disse Peterson, mas sua voz não soava firme. Minha filha quer tudo que eu tenho, respondeu minha mãe se aproximando mais ainda. Minhas roupas, meu perfume, até meu terapeuta. Ela olhou nos olhos dele. Mas você enxerga quem ela é de verdade, né? Peterson começou a ceder, igual os outros. Ela usou as mesmas estratégias que usou com Marcos. Encostou a mão no peito dele e começou a sussurrar algo que eu não consegui ouvir. Ele colocou a mão por cima da dela. Talvez a gente devesse explorar essa conexão, ele disse, esquecendo totalmente da ética. Pode ser uma forma de entender melhor a dinâmica da família de vocês. As roupas da minha mãe já estavam escorregando do corpo quando eu me afastei da porta. Mas, sem querer, chutei um vaso no corredor. Ele caiu no chão com barulho. Ouvi passos rápidos vindo até a porta. Saí correndo escada abaixo, pulando 3 degraus de cada vez. Atrás de mim, a porta de Peterson se abriu e ouvi ele me chamando. Mas eu não parei até chegar no carro. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligar o motor. Durante 3 anos, eu procurei meu pai na internet. No LinkedIn, vi que ele trabalhava na Morrison Industries, do outro lado da cidade. Nunca tive coragem de procurá-lo, até agora. Fui até lá, mas a segurança não me deixou entrar porque eu não tinha hora marcada. Peguei um papel do centro de visitantes e escrevi rápido. Ela tá fazendo de novo. Verifique a licença do Dr. Peterson. Já foi suspensa. Sua filha precisa de ajuda. Estava voltando pro carro quando ouvi uma voz atrás de mim. Com licença. Me virei e vi uma mulher bem arrumada com uns 30 e poucos anos. O rosto dela me parecia familiar. Era a Ashley, esposa do meu pai. Eu a reconheci por causa das redes sociais. Já tinha visto as fotos dela nas postagens públicas da minha mãe. Eu te reconheço, ela falou com cuidado. Do Facebook da sua mãe. Às vezes ela te marca. Minha garganta travou. Eu só consegui balançar a cabeça. Ele quer muito falar com você, ela disse de repente. Mas os advogados falaram para esperar você fazer 18 anos. Depois sua mãe fechou tudo nas redes sociais e a gente perdeu seu rastro. Ela me levou para dentro do prédio, passou pela segurança e explicou tudo rapidinho. Subimos de elevador até o 5º andar. Parecia que a subida não acabava nunca. Ela bateu na porta de um escritório com uma plaquinha. David Morrison, analista sênior. Meu pai parecia mais velho. O cabelo nas laterais já estava bem grisalho, e o rosto tinha mais rugas.
Mas os olhos verdes iguais aos meus se encheram de lágrimas na hora que ele me viu. Meu Deus, ele sussurrou. É verdade? O bilhete? Assenti sem conseguir falar. Ele atravessou a sala em poucos passos e me abraçou forte, como se eu fosse parte dele que ele tinha perdido. Contratei um detetive particular, ele disse, com o rosto colado no meu cabelo. Eu sei sobre o Jake, o Connor, o Marcus. Sei o que ela fez com eles. Tô juntando tudo, montando um caso. Mas quando eu consegui as provas, você já tinha feito 18 anos. Ashley fechou a porta do escritório devagar, nos dando privacidade, e ficou do lado de fora, vigiando. O detetive descobriu outra coisa, meu pai continuou. Ele se afastou um pouco e me olhou nos olhos. O Peterson perdeu a licença há 2 anos por se envolver de forma errada com uma paciente. Sua mãe está indo num terapeuta que nem pode mais trabalhar legalmente. Ela paga tudo em dinheiro para manter isso escondido. De repente, tudo fez sentido. Agora eu entendi por que ele cruzava tantos limites. Ele não tem mais nada a perder, só a liberdade, disse meu pai, com um rosto sério. Trabalhar sem licença é crime. E se ele já fez isso antes? Meu pai abriu um arquivo que o detetive dele tinha montado. 3 outras mulheres, todas mães solteiras, todas foram indicadas pela minha mãe pro Peterson. E todas contaram histórias parecidas. Ele ultrapassava os limites, mas nenhuma teve coragem de denunciá-lo. A gente precisa de mais provas, explicou meu pai. Algo concreto que ligue sua mãe ao que o Peterson anda fazendo. Meu celular vibrou. Era uma foto da minha mãe com o Peterson na cama, os dois sorrindo. A legenda dizia, agora você sabe como é ter algo roubado. Mostrei a foto pro meu pai. A mandíbula dele travou de raiva. Ela nem percebe o que acabou de confessar. Passamos as próximas 2 horas com o advogado do meu pai, montando um plano. A mãe do Connor já tinha procurado o detetive particular e oferecido os prints das mensagens que o filho mandou. Os pais do Jake também estavam pensando em fazer o mesmo. Naquela mesma noite fui morar com meu pai e com a Ashley. Peguei só o essencial enquanto minha mãe ainda estava no apartamento do Peterson. O quarto de visitas sempre esteve te esperando, disse Ashley. Desde que você fez 18 anos. Na manhã seguinte minha mãe descobriu que eu tinha ido embora. Me ligou 17 vezes. Depois que bloqueei, ela começou a postar nas redes sociais. Falava da nova fase de cura com um homem maravilhoso que entende traumas de verdade. Ela até marcou a página do consultório antigo do Peterson que já estava fechado. Os comentários explodiram. A ex-esposa do Peterson comentou. Foi por isso que me divorciei. Verifiquem os processos no tribunal. Em poucas horas, mais 3 mulheres apareceram contando histórias parecidas. O detetive do meu pai entrou em contato com todas elas, criando uma rede de vítimas. Conheci uma delas, Sarah, num café no centro. Ela estava nervosa, segurando uma pasta marrom com as 2 mãos. Contou tudo entre goles de café. O Peterson era meu terapeuta quando eu me divorciei. Mas em poucas semanas começou a se aproveitar. Quando tentei denunciar, ele me ameaçou. Disse que ia usar os áudios das sessões contra mim na briga pela guarda dos meus filhos. Mas eu guardei tudo, ela disse, empurrando a pasta para mim. Tinha provas, comprovantes de pagamento, mensagens de texto falando de dinheiro, e até gravações dele admitindo que não tinha mais licença. A última prova veio da minha própria mãe. Numa das vezes em que ela apareceu bêbada tentando me ver, largou o carro na garagem do meu pai. Lá dentro, a polícia encontrou uma caixa com gravações. Ela tinha gravado escondido várias sessões do Peterson com outras mulheres. Parece que ela planejava chantageá-lo se precisasse. Nas gravações, os dois riam dos pacientes. Falavam sobre como manipulavam cada mulher. Em uma das gravações, minha mãe explicava para ele exatamente o que dizer para fazer as clientes se apaixonarem por ele. O promotor me mostrou um dos áudios. A voz da minha mãe era clara e fria. Minha filha, ela é ainda mais fácil do que os namorados dela eram. Tão desesperada por atenção que acredita em qualquer coisa. Igual a todos os outros. O julgamento foi rápido. Minha mãe tentou bancar a vítima uma última vez, dizendo que o Peterson tinha manipulado ela. Mas as gravações acabaram com qualquer desculpa. Quando contei no tribunal o que aconteceu com o Jake, o Connor e o Marcus, vi o rosto das pessoas no júri ficar cada vez mais sério a cada detalhe. O Peterson foi condenado a 5 anos de prisão como agressor sexual. Minha mãe pegou 1 ano e meio por ajudar nos crimes, enganar pessoas e influenciar menores de idade. Na hora da sentença, ela olhou direto para mim. Agora você é igual a mim, ela disse, com a voz ecoando no tribunal. Você destruiu alguém por vingança. Como se sente? Aquelas palavras doeram, porque tinham um pouco de verdade. Eu tinha armado tudo com cuidado.
do mesmo jeito que ela um dia destruiu minha paz. Mas aí eu olhei para Sarah e para as outras mulheres que estavam sentadas assistindo. Elas finalmente tinham conseguido justiça. E foi aí que entendi a diferença. A vingança dela foi só egoísta. A minha libertou outras. Meu pai e a Ashley me acolheram de vez. Comecei uma terapia de verdade com uma psicóloga formada e especializada em trauma familiar. As cartas da minha mãe, mandadas da cadeia, eu nem abria. Guardava tudo numa caixa. Eu ainda não estava pronta para ler o que ela poderia tentar agora, mesmo presa. 3 anos depois, eu já trabalhava ajudando vítimas quando recebi uma ligação. Era uma adolescente, com a voz tremendo. Ela contou que a mãe estava começando a agir de forma estranha com seus namorados. Disse que achou mensagens que pareciam erradas, mas ninguém acreditava nela. A mãe era bonita, simpática, todo mundo achava impossível ela fazer algo ruim. Fui anotando tudo com cuidado. Lembrei de mim mesma naquela idade. O medo de falar, a dor de ninguém acreditar. O ciclo estava voltando. Mas agora tinha alguém do outro lado da linha que entendia. Alguém que sabia que mães também podem ser perigosas. E que nem toda mulher charmosa é do bem. Eu acredito em você, eu disse para ela. As palavras que eu precisava ter ouvido anos atrás. E eu vou te ajudar. Olhei para o formulário de acolhimento da menina. A letra era tremida, insegura. 16 anos. A mesma idade que eu tinha quando tudo começou com Connor. A mãe dela era igual à minha. Bonita, simpática, super elogiada na escola e nas reuniões de pais. A garota mal conseguiu descrever como encontrou as mensagens entre a mãe e o ex-namorado. Ela disse que eu inventei tudo, só para chamar a atenção, sussurrou a menina. Que eu tenho inveja dela porque ela é bonita. Marquei na mesma hora uma conversa com o orientador da escola. Liguei pro advogado do meu pai. A gente vai montar um protocolo para esse tipo de caso. Vamos deixar tudo registrado no papel, envolver quem for preciso, para garantir que meninas como ela nunca mais sejam ignoradas como eu fui. Naquela noite chegou a primeira notificação da audiência de liberdade condicional da minha mãe. Já tinham se passado 18 meses e mais rápido do que eu esperava. O papel para escrever meu depoimento ficou parado na minha mesa por 3 dias até eu conseguir escrever. Peterson tinha sido transferido para outra prisão depois de um problema com outro preso. A ex-mulher dele ainda me mandava notícias de vez em quando. Ele perdeu o recurso, e o pedido de sair antes foi negado. As outras vítimas criaram um grupo de apoio. Se encontravam uma vez por mês num centro comunitário no centro da cidade. Eu fui em uma dessas reuniões. Eu estava sentada na última fileira enquanto a Sarah conduzia a reunião. Éramos 7 mulheres no total. Todas nós, em algum momento, tínhamos sido indicadas pela minha mãe para fazer terapia com o Peterson. Cada uma contou sua história. Falaram sobre como foi difícil recuperar a confiança, aprender a dizer não, entender quando estavam sendo manipuladas. Quando me pediram para falar, eu fiquei em silêncio. Não consegui dizer nada. As palavras travaram. Enquanto isso, o caso da adolescente que eu estava ajudando começou a ficar mais sério. O orientador da escola dela reuniu provas e chamou o conselho tutelar. Dessa vez, diferente do que aconteceu comigo, as autoridades levaram tudo a sério. Os tempos mudaram. Hoje em dia, os profissionais são melhor treinados. Eles mandaram a mãe da menina parar de falar com qualquer pessoa próxima da filha até a investigação terminar. Faltando 2 semanas para a audiência da minha mãe, chegou uma carta dela, entregue pelo advogado. Na hora que vi o envelope, reconheci a letra. Era a mesma caligrafia torta com a qual ela assinava bilhetes da escola, e até usou quando falsificou a assinatura do meu pai nos papéis do divórcio. Ashley me viu olhando para a carta na cozinha. Você não precisa ler, ela disse, com calma. Mas se quiser, pode ler com apoio. Eu fico com você. Decidi abrir a carta sozinha no meu quarto, naquela mesma noite. As palavras da minha mãe estavam bem organizadas, com certeza revisadas por algum terapeuta da prisão. Ela escrevia que agora entendia seus erros, que assumia a responsabilidade. E dizia que queria reconstruir nossa relação. Mas entre uma frase e outra eu ainda conseguia ver quem ela realmente era. Tinha sempre uma frase com culpa disfarçada, uma tentativa de me fazer duvidar do que vivi. Como se ela dissesse: tudo isso só aconteceu porque você deixou. Ela tentou contar a história de novo, do jeito dela. Só que agora eu já sabia a verdade. Sabia o que aconteceu com o Connor. E dessa vez, eu não ia deixar ela mudar os fatos.